Olá, meu amigo, que Deus abençoe você nesse momento, você que está me assistindo agora. Eu quero agradecer porque você tem colaborado comigo, quero agradecer por todos os inscritos neste canal, que tem divulgado, que tem espalhado esses vídeos, que tem me ajudado a fazer com que a palavra de Deus avance. E a você que ainda não se inscreveu neste canal, eu quero pedir a sua ajuda, me ajude, se inscreva neste canal. Convide outras pessoas a se inscrever para que nós possamos divulgar a palavra de Deus e que possamos abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, o pequeno gigante. Olha só que coisa interessante, o pequeno gigante. Na sociedade a qual nós vivemos hoje, as pessoas são avaliadas muito mais pelo que têm do que pelo que são. É assim, hoje a vida é assim. As pessoas não olham para o caráter da pessoa, para a sua honestidade, para a sua índole. As pessoas simplesmente costumam avaliar pelo que tem, pela sua condição financeira diante de uma sociedade. A Bíblia diz que Paulo, ele foi um dos apóstolos de Cristo, e Paulo era um homem que tinha uma baixa estatura, mas Paulo, ele é visto por todos os leitores da Bíblia, leigos ou teólogos, e todos chegam a um senso, todos chegam a uma conclusão de que Paulo é o grande. Paulo, ele foi considerado um dos maiores apóstolos pós-morte de Cristo, mesmo sendo um homem de baixa estatura, mas ele era um homem grande perante Deus. Louvado seja Deus por isso. E no tema de hoje nós vamos estudar a vida de um homem pequeno. Pequeno em tamanho, mas ele era grande em suas atitudes. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1. Nós vamos encontrar a história de um homem por nome de Zaqueu, o publicano. Amém, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Você já abriu a sua Bíblia? Então vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, diz assim, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia Jesus de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém que eu vá à tua casa. Aleluia! Ele desceu a toda pressa e com alegria recebeu Jesus. Verso 7. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo: ele se hospeda na casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje houve salvação na casa deste, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Diga amém. Amém! Louvado seja Deus por isso. Olha só por que eu disse que o homem era pequeno e ao mesmo tempo um gigante. Pequeno em sua estatura, mas gigante em suas decisões. O homem, quando eu falo homem, eu estou se referindo ao ser humano em geral, homem e mulher, ele tem que ter atitude, ele tem que ser grande diante das suas decisões, das suas atitudes. E era o caso de um personagem da Bíblia, a qual nós estamos estudando hoje, Zaqueu. Para a gente entender quem era Zaqueu,
vamos entrar um pouco dentro dessa história e vamos voltar o tempo a 2000 anos atrás. Jesus estava andando sobre aquela região, uma região muito povoada. Ali havia várias cidades e Jericó, ela era uma cidade estratégica, era uma cidade a qual dava acesso a outras cidades ali da Galileia, e ali estava Jesus. Ali estava Jesus chegando na cidade de Jericó. Imediatamente a notícia se espalha dentro daquela pequena cidade, a ponto de chegar até Zaqueu. Zaqueu agora, ele fica sabendo de que Jesus ia passar naquela cidade, estava entrando na cidade. Perceba, Zaqueu, ele era um cobrador, um chefe dos cobradores de impostos publicanos. O que era um cobrador de impostos? Primeiro, Roma, Israel era uma província de Roma. Israel não tinha um rei, Israel não tinha autonomia. O reino de Israel havia perdido a sua autonomia, eles não tinham uma moeda deles, como hoje o Brasil, nós temos a nossa moeda, que é chamada real. Israel, ele não tinha a sua moeda própria, a moeda de Israel era de Roma, o dinheiro era caracterizado por Roma, por César, enfim. Então, o que acontece? Eles pagavam impostos a Roma. Só que o que acontece? O que acontece é que durante algum tempo, Roma cobrando imposto dos judeus, os judeus fizeram grandes revoltas, e sempre havia revoltas, mortes, as pessoas se revoltando contra o pagamento de impostos. E o que Roma faz? Roma agora terceirizou o pagamento de impostos. Roma não usava mais pessoas romanas para fazer esse trabalho. Roma agora, ele contratava judeus para fazer o trabalho de cobradores de impostos. Não era mais romanos que cobravam impostos. Roma se equivocou, recuou. Só fez tirar a mão deles, mas colocou a mão de quem? A mão dos judeus. Os próprios judeus vão cobrar impostos de judeus. Então, os judeus que trabalhavam para Roma cobrando impostos, eles eram odiados por seus patrícios. Eles odiavam os cobradores de impostos. Daí se há o nome de publicanos. De serem tão repugnante, tão odiado e esquecido pela comunidade judaica. Então, aí é o trabalho de um publicano, de um cobrador de impostos. Só que Zaqueu, ele era além de um cobrador, ele era o chefe. É como se ele fosse o chefe da casa civil. É como se ele fosse, por exemplo, uma cidade pequena e ele fosse um dos secretários, o secretário da Casa Civil, o responsável pelas finanças daquela cidade. E isso era o cargo de Zaqueu. Zaqueu, ele era rico. Zaqueu, ele era poderoso na cidade de Jericó. Esse é Zaqueu. Mas dentro de Zaqueu havia uma necessidade. Qual era a necessidade? Mesmo sendo rico, mesmo tendo status, mesmo tendo posição, Zaqueu não era feliz. Havia uma ansiedade, um anseio na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele buscava a felicidade, mas ele ainda não havia encontrado a felicidade no dinheiro, na sua posição, no seu trabalho, muito menos na sociedade a qual ele fazia parte. E Zaqueu, ouvindo falar de Jesus pelos seus feitos, seus milagres, Zaqueu nasce em seu coração o desejo de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus. E sabendo ele que Jesus estava na cidade, mesmo sendo um homem muito ocupado, a Bíblia diz que Zaqueu se prontificou a esperar Jesus. Vale a pena ressaltar que
aquelas cidades, antigamente, eram suas ruas muito estreitas, eram ruas apertadas, estreitinha, e pelo fato da multidão ser tão grande, uma grande aglomeração de pessoas, para um homem da estatura de Zaqueu chegar próximo, ver Jesus, era quase impossível pelo fato dele ser muito pequeno. Então Zaqueu, desejoso de conhecer Jesus, a Bíblia diz que ele sobe em uma árvore, correspondente ao local a qual ele ia passar, e fica esperando ali até o momento em que Jesus passaria por onde ele estava. Detalhe, queridos, detalhe, Zaqueu queria ver Jesus, e a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. Quando Jesus ia passando por aquele lugar correspondente a qual onde Zaqueu se encontrava, a Bíblia diz que Jesus olhou lá para cima e viu Zaqueu e disse: olha, Zaqueu, desce daí porque convém que eu vá hoje na tua casa. E a Bíblia diz que ele desceu com alegria, foi para sua casa fazer os preparativos para receber Jesus. Aleluia! Ele foi fazer os preparativos para receber Jesus em sua casa, queridos. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Então a gente destaca aqui alguns aspectos importantes para a nossa vida hoje, que nós podemos tirar da vida do pequeno Zaqueu. Do pequeno Zaqueu. Um aspecto interessante que me chamou a atenção, eu grifei aqui 4 aspectos que atrapalhava de Zaqueu conhecer Jesus. Havia um ansejo muito grande no coração de Zaqueu, que era conhecer Jesus. Zaqueu ele conhecia muitas autoridades, ele conhecia muitas pessoas importantes. Zaqueu teve a oportunidade, pelo fato dele ser um homem muito rico, de viajar, de conhecer cidades. Ele conhecia a capital, Jerusalém. Há quem diga que Zaqueu conhecia Roma, né? Então, pelo fato de ser muito rico, ele tinha o privilégio, ele era um privilegiado de conhecer vários lugares e várias autoridades importantes, mas mesmo conhecendo grandes autoridades terrenas importantes, Zaqueu queria conhecer um em especial. Zaqueu queria conhecer Jesus. Louvado seja Deus por isso. E a Bíblia diz que ele subiu em uma árvore. E eu destaquei aqui alguns aspectos que atrapalhavam de Zaqueu ver Jesus, e eu grifei aqui. O primeiro aspecto que atrapalhava de Zaqueu ver, conhecer Jesus, chegar até Jesus, era o seu tamanho. Queridos, a estatura da pessoa, hoje muitas pessoas se sentem inseguro, insatisfeito pelo fato de ser pequeno. Observe um anão. Quando ele passa, ele é o centro de todas as atenções. Você pode estar no meio de um grupo de um monte de pessoas, mas quando um anão passa, ele rouba a cena. Todo mundo olha para ele e diz: olha como ele é pequeno, olha que homem pequeno. Então, Zaqueu, ele conviveu com esse tipo de chacota por muito tempo em sua vida. E era algo que o atrapalhava. Era algo que o atrapalhava porque o tamanho dele, pelo fato de ser pequeno, ele por muitas vezes ele sofreu bullying quando pequeno, ele foi rejeitado, ele passou por muitas dificuldades. Então, a altura de Zaqueu, ela era algo que impedia dele chegar até Jesus. E ele teria que superar todas essas dificuldades se de fato quisesse conhecer o Mestre. O segundo ponto que Zaqueu, que era mais um empecilho na vida de Zaqueu para chegar até Jesus, era a multidão. A multidão, ela era um atrapalho.
Se Jesus andasse somente com os discípulos, era mais fácil de Zaqueu ter um contato físico com Jesus. Mas pelo fato de haver uma grande multidão, era um empecilho para Zaqueu confrontar ou enfrentar aquela multidão e chegar até Jesus. Às vezes a multidão, ela nos atrapalha, queridos. Às vezes nós somos movidos pela multidão. Quantas e quantas não são as pessoas que escolhem uma igreja pela multidão? Escolhem uma igreja pelo fato de ter mais gente. Ah, aquela é mais populosa. Ah, aquela tem mais pessoas, eu vou para aquela igreja. Nem sempre a multidão está certa. Muitas vezes a multidão é um atrapalho, como era aqui na vida de Zaqueu. E tem atrapalhado ainda muitas e muitas pessoas. Então, a multidão naquele momento era um empecilho para que Zaqueu conhecesse Jesus. Mas Zaqueu, ele tinha uma necessidade, ele tinha um desejo em seu coração. E nada e nem ninguém poderia impedir de Zaqueu se encontrar com Jesus. E para que Zaqueu chegasse até Jesus, ele teria que enfrentar a multidão. Sabe, querido, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar a multidão. Hoje eu posso estar falando com uma pessoa que não é feliz em sua vida sentimental, em sua vida espiritual, em sua vida material. Sabe, querido, mas para você ter um sucesso na sua vida, você vai ter que enfrentar grandes dificuldades como Zaqueu. Você vai ter que passar por cima de algumas dificuldades. E se tiver uma multidão na sua frente, você vai ter que passar por ela. Sabe? Porque depois da multidão tinha a bênção. Depois da multidão estava Jesus. Louvado seja Deus por isso. O outro passo que era um empecilho na vida de Zaqueu era a sua posição. Zaqueu era um homem influente, era um homem de posição. Ele era rico. E uma pessoa rica, ela tem posição na cidade, ela tem status. Imagina aí quando a gente está no hospital lotado de gente, chega uma pessoa de influência, uma pessoa de posição na cidade, o que acontece com ela? Ela entra no hospital, pouco tempo dá a volta, pouco tempo o médico atende ela, vai embora, e aquela fila de pessoas, aquela multidão permanece lá esperando a vontade do médico. Mas por que aquela pessoa foi atendida primeiro do que todos? Porque ela é uma pessoa influente, ela é uma pessoa de posição, de status. E aqui nesse mundo a qual eu e você vivemos, a posição da pessoa quer dizer muita coisa. Não perante Deus todos nós somos iguais. E perante a Constituição nossa Constituição brasileira de 1888, todo homem é igual, mas isso não funciona. Isso não funciona. Porque o status da pessoa, a posição da pessoa diz quem ela é. Infelizmente, aqui na Terra funciona assim. E a posição de Zaqueu, ela era mais um empecilho. Por quê? Porque geralmente, perceba que as pessoas que procuravam Jesus eram pessoas mais simples, pessoas mais humildes, pessoas pobres. E geralmente quando vinha um rico, todo mundo voltava os olhares para eles. E você perceba que há pouco tempo o jovem rico havia negado Jesus. O jovem rico, ele não se prontificou a seguir Jesus por a sua riqueza. E Jesus havia dito que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. E agora nós estamos vendo aqui um rico, Zaqueu. Então, a posição de Zaqueu era mais um empecilho, mas ele teve que enfrentar, e ele enfrentou. E o quarto empecilho que ele teria que enfrentar, era o preconceito, olhares das pessoas. Você sabe o que é preconceito? Você sabe o que é o olhar das pessoas olhando para você com aquele olhar crítico, que nem precisa falar nada, que com o olhar já disse tudo.
Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu tinha uma vergonha tão grande das pessoas, dos meus amigos. Eu gostava muito de jogar futebol, e enfim, gostava daquela vida louca do mundo. E agora eu era um servo de Deus. E eu ficava envergonhado, porque quando eu via meus amigos, o pessoal, esse agora é crente. E eu ficava ali meio vermelho. E eu tinha vergonha das pessoas. A primeira vez que eu vesti uma calça social me deu uma vergonha tão grande, sabe? O que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão falar, meu Deus? Eu agora com essas roupas, agora eu estou estudando a Bíblia, aí como é que vai ser? Qual vai ser a reação de fulano, de Beltrano, de Cicrano? Sabe? A multidão o preconceito das pessoas, o se preocupar com o que os outros vão falar. Queridos, pouco importa o que vão dizer ou não dizer de você, de mim. A multidão, as pessoas vão nos criticar de qualquer maneira. Então o preconceito é algo que Zaqueu teria que vencer, e ele venceu. Ele venceu todas as barreiras que foram postas diante daquele pequeno homem. Ele derrubou todas elas porque ele tinha um objetivo. Objetivo esse de se encontrar, de conhecer Jesus. E foi o que ele fez. Todas as barreiras, todos os empecilhos, eles foram derrotados. Ele passou por cima de todo barreira. Todos os muros que foram levantados e colocados diante daquele pequeno homem foram derrubados. Zaqueu derrubou todos os muros que impedia dele chegar até Jesus. Louvado seja Deus por isso. E quando Zaqueu chega até Jesus, Jesus o recebe. Jesus foi carinhoso com Zaqueu. Zaqueu pensava que ia ficar despercebido, mas Jesus ali olhando para ele disse: ei, Zaqueu, desce daí, porque convém que hoje eu vá na tua casa. Zaqueu, eu irei pousar na tua casa, eu irei ter um momento de confraternização na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu imediatamente desce, vai à sua casa, convida a sua família, recebe Jesus com um banquete. Com um banquete. A casa de Zaqueu estava repleta de pessoas, de familiares, amigos e de críticos. Lembrem-se que por mais que você queira fazer a vontade de Deus perfeitamente, sempre vai haver alguém apontando o dedo na sua ferida. Sempre vai ter alguém para nos criticar. Quando Zaqueu prepara aquele banquete para Jesus, recebe Jesus com alegria na sua casa, as pessoas olham e dizem: olha, com Jesus, ele come na casa de pecadores. O que algumas pessoas falavam e diziam era que Zaqueu não era digno de receber um profeta. Que se Jesus de fato fosse um profeta verdadeiro, jamais ele entraria na casa de um pecador. Olha só que povo preconceituoso. Mas a Bíblia diz um texto que eu amo este texto. Quando ele diz assim, Jesus diz: hoje, verso 9. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Porque este também é filho de Abraão. O que Jesus estava dizendo para aqueles críticos era: ó, hoje entrou salvação na casa deste homem. Porque mesmo sendo um cobrador de imposto, ele é filho de Deus. E a salvação é para todos, independente de sua classe, cor, raça.
sexo, não importa. A salvação é para todos. E a salvação entrou na casa deste homem hoje, porque ele também é filho de Abraão. Aleluia, glórias a Deus. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus por isso. Que coisa maravilhosa. A salvação acabara de entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu foi um homem que conheceu Jesus e recebeu de braços abertos. Zaqueu levanta a mão ao céu e diz: Jesus, se tenho roubado alguém, quero restituir 4 vezes a mais de tudo que tenho, Senhor. Perceba algo interessante. Havia uma lei judaica, que se alguém roubasse outra pessoa, ele teria que pagar 4 vezes a mais. Se roubou uma ovelha, pagará 4 ovelhas. E Zaqueu, se qualificando como um ladrão, um cobrador de impostos, que foi desonesto, mas que agora conhecera Jesus e que queria o reino dos céus para a sua vida, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho enganado, se eu tenho usurpado, se eu tenho atrapalhado alguém, Senhor, se eu tenho tirado de alguma pessoa algo que não era meu, eu restituirei 4 vezes a mais, Senhor. Louvado seja Deus. O jovem rico, Jesus perguntou se ele pediu para que ele doasse aos pobres, e ele disse não e foi embora. Zaqueu, Jesus não pediu, ele se prontificou. Ele não pediu, Jesus, mas ele se prontificou. Senhor, se tenho enganado, defraudado, eu quero devolver 4 vezes a mais de tudo que eu tenho, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Deus. Jesus, olhando para ele, disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Louvado seja Deus por isso. Sabe por que Jesus precisa entrar na sua casa? Porque você deve estar perdido. Sabe por que Jesus tem que entrar na minha casa? Porque é possível que eu esteja perdido. Mas o Senhor está dizendo hoje para mim e para você: hoje a salvação entrou na sua casa, porque você também é filho de Abraão. Amém, queridos? Amém. Queridos, Satanás, ele tem colocado muitas barreiras diante de nossas vidas. Ele tem posto muitos muros, muitas paredes, fazendo com que nós desistimos de nossa empreitada até o céu. E nessa empreitada, nessa caminhada, muitos têm desistido pela metade do caminho. Mas, queridos, nós temos que enfrentar todas as dificuldades para que nós possamos, no final, encontrarmos com Jesus, assim como Zaqueu enfrentou todas as dificuldades e no final ele foi recompensado quando Jesus entra na sua casa e proporciona a ele e a sua família a salvação. Louvado seja Deus por isso. Quanto vale a vida de um ser humano? Você acha que a vida de um ser humano, quanto vale? Certa vez uma pessoa, ele pegou uma nota de R$200, aquela nota que tem, aquela notazinha bonitinha que tem um lobo-guará. Eu fico imaginando se eu pegasse uma nota de R$200 agora, e você que está me assistindo agora, você que está me vendo, e se eu dissesse que essa nota para você, possivelmente ou normalmente você diria: eu quero. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta para você agora. Se eu pegar essa nota de R$200, amassar ela, você ainda queria? Eu acredito que você ainda queria essa nota. Mas se eu pegasse essa nota e amassasse ela e jogasse dentro do vaso e depois tirasse dessa você ainda queria? Mesmo essa nota de R$200 amassada e suja de urina, você ainda queria ela? Queria, né? Sabe por que você ainda queria a nota? Porque mesmo que ela estivesse suja, mesmo que ela estivesse amassada,
ela continua sendo uma nota de R$ 200. Uma nota de R$ 200, ela não perde o valor pelo fato de estar amassada ou de estar suja. Ela continua sendo de valor de R$ 200. O que eu quero dizer para você nesse dia é que mesmo desanimado, triste, ferido, decepcionado, desacreditado, desmoralizado, mesmo diante de todas as dificuldades, humilhado, não importa a condição em que você se encontra hoje, você tem valor para o nosso Senhor Jesus. Mesmo sujo e amassado, você continua tendo valor para o nosso Deus. Amém, querido? Amém? Pois diga amém. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Nós somos importantes para Jesus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, você é importante para Jesus. Agora dê um abraço nela. Louvado seja Deus por isso. É assim, é dessa forma. A salvação chega hoje na minha casa e na sua casa, porque eu e você também somos filhos de Abraão. Queridos, que Deus possa nos abençoar hoje, sempre e eternamente. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque aquele pequenino homem, ele se tornou um gigante, Pai. Gigante em atitude, Pai, em caráter, em transformação. A vida de Zaqueu foi transformada desde o momento que ele conheceu Jesus. E que nós, como conhecedores de Jesus, que nossa vida possa ser transformada. Abençoa este teu filho, essa tua filha que assistiu esse estudo da tua palavra. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor entre na casa dele como entrou na casa de Zaqueu, levando providência, levando salvação, levando saúde, levando paz, repreendendo toda obra do inimigo, do maligno, e que nessa casa, que nesse lar, reine o amor e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, e até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço.